Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Como eu sempre falei para vocês, eu não gosto de pregar uma mensagem que eu queira. Eu sempre pergunto para Deus: Deus, o que é que você quer falar com a igreja? Qual é a mensagem que o Senhor quer trazer para a igreja? E durante esses tempos, nas minhas férias, eu parei muito para ouvir a voz de Deus. Quantos estão me ouvindo aí? Diga amém. Está audível? Está bom? Está dando para entender? Está dando para entender? Então fica ligado comigo para você não perder nada, que eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Agora você vai olhar para a pessoa que está do teu lado, a mais bonita que tiver, e diga assim: olha, Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Diga: Deus tem uma chave que vai abrir uma porta para as tuas bênçãos, para os milagres e para a autoridade de Deus na tua vida hoje. E o que é que ela respondeu? Amém. O tema dessa mensagem de hoje é como vencer os seus gigantes. Diga: como vencer os seus gigantes. Olha para cá, querido, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus falou que no mundo nós teremos lutas, nós teremos tribulações. É muito interessante que essa história de Davi e Golias, que todo mundo conhece, escrito aqui em 1 Samuel capítulo 17, fala que o povo de Deus, ele foi combater os filisteus. Tinha como se fosse um descampado, e os filisteus estavam em cima de uma serra, o povo hebreu estava em cima de outra serra, e de repente levanta um gigante no meio daquela batalha, que fez o povo hebreu tremer, sentir muito medo, a ponto do gigante desafiar aquele povo. Todo mundo conhece essa história, amém ou não amém? Está na Bíblia, e quem não leu, assistiu Davi na Record, com certeza você vai lembrar. E o povo tremeu, com medo daquele gigante, a ponto de nenhum guerreiro poderoso desafiar aquele gigante. E a Bíblia diz que durante 40 dias, quantos dias? 40 dias aquele gigante afrontava o povo de Israel, o Deus de Israel, e ninguém se levantava para lutar com aquele gigante, porque ninguém tinha avisado que tinha um gigante no meio da batalha. Aquele povo foi lutar com aquele gigante, mas não sabia, com aquele exército filisteu, mas não tinha a mínima ideia que ia de repente levantar um gigante. E assim acontece na nossa vida, Keila. A gente está lutando, a gente está orando, a gente está buscando, mas de repente do nada se levanta o gigante, é ou não é verdade? Um problema, uma enfermidade, uma dificuldade. Quantos aqui já enfrentaram gigantes na sua vida? Me ajuda, quantos aqui já enfrentaram gigantes? Quantos aqui estão enfrentando gigantes? Irmão, se você não estiver enfrentando gigante na sua vida, pode orar. Eu venho aqui para me orar, para tu morrer, para tu ir para o céu, porque tu é santo. Quantos aqui estão enfrentando aí gigantes na sua vida? Todos nós temos lutas. As lutas aparecem, as guerras aparecem. Por isso que eu quero lhe explicar algo nesta noite e virar algo na sua mente. Só que eu quero começar com uma pergunta para você. Quem derrotou aquele gigante? Não, me ajuda. Quem derrotou aquele gigante? Quem estava no encontro da essência não pode falar não. Um monte de gente falaram até a pedra. Tá certo, né? Uma pedra. Muitos ficaram com medo de dizer Davi, né? Outros falaram Deus. Mas nós vamos entender hoje quem é aquele que derruba os nossos gigantes. Eu também pensava que era Davi. Por muitas vezes eu preguei isso de forma humanista, dizendo: não, você precisa ser que nem Davi. Não, tudo bem, isso vale, é importante a gente ter a coragem, a ousadia de Davi. Porém é muito mais importante a gente ter aquilo que Davi tinha de verdade. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 48 e 49.
Quando os filisteus começou a vir na direção de Davi, o gigante, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira ou funda, e atingiu o filisteus aonde? Me ajuda, crente, aonde? De tal modo ou tal maneira que ficou cravada na testa dele aquela pedra, e ele caiu de rosto nu. Agora olha para cá, eu queria chamar um cara bem grande aqui para poder me ajudar. Cadê Danilo? O Acandango. Vem aqui, o Acanda. Titiala, vem aqui, Titiala. Para ilustrar melhor para você entender, querido, o texto diz que quando Golias, rapaz, Golias é grande, olha para mim, Golias. Alguém tem uma pedra aí? Para ficar melhor, né, gente? Para você observar, dá na testa dele aqui. Querido, olha para cá. Quem derrubou o gigante? Pela lógica e pela física, querido, um homem levando uma pedrada na testa, ou então um tiro na testa, pela física, o corpo dele cai para onde? Para onde? Para trás. Mas a Bíblia diz que quando Davi, ele pega aquela pedra, dá na cabeça daquele gigante, ele cai para onde? Ele cai para onde? Não tem lógica. Não tem lógica. Ele cai para frente. Sabe por quê, querido? Porque aquela atitude dele cair para frente era um sinal de Deus para o povo filisteu. Fica comigo. Lá em 1 Samuel capítulo 5, você vai ver uma história muito interessante. Que os filhos de Eli, eles estavam com a arca da aliança, e de repente, porque eles estavam em pecado, eles perderam, Danilo, a arca da aliança para os filisteus. Para quem? Para quem? E aqueles filisteus levaram a arca da aliança para o templo de Dagon, ou Dagon, que era o deus filisteu, um dos deuses mais poderosos dos filisteus. Você pode perceber que na conversa de Davi, na discussão de Davi com Golias, Golias fala para Davi assim: por acaso eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de madeira, um pedaço de pau? Olha, eu vou contra ti em nome dos deuses filisteus. Dos deuses filisteus. Agora fica comigo para você entender. O maior Deus e mais poderoso Deus dos filisteus era Dagon. Justamente o Deus que quando o povo hebreu, quando os filhos de Eli, Hofni e Finéias, perderam a arca da aliança, levaram para uma cidade chamada Asdod e colocaram a arca da aliança na frente da estátua gigantesca de Dagon. E a Bíblia diz que, vamos ler, coloca aqui, minha filha, coloca aqui para as pessoas entenderem. Coloca aqui 1 Samuel capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram para onde? De Ebenezer para... E colocaram aonde? Ao lado da estátua de... Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava quem? Lá estava quem? Caído como? Caído como? De rosto por terra diante da arca da aliança. Da mesma forma como Golias caiu na frente de Davi. Agora fica comigo para você entender. Preste atenção. Davi aqui nesse texto, ele tem duas representações. A primeira representação é da presença. A segunda representação é do presente, que é Jesus. Por que que o filisteu, o gigante Golias, caiu de cara para o chão?
porque Deus estava dando, Danilo, um aviso para o povo filisteu, que aquela batalha não era uma batalha entre os filisteus contra os hebreus, não era uma batalha dos filisteus contra Israel, era uma batalha dos filisteus contra o próprio Deus. Davi naquele momento ele estava representando a presença, porque lá no capítulo 16, você vai ver Samuel ungindo Davi rei, e a Bíblia diz que depois que ele foi ungido, ele foi empoderado pelo Espírito Santo. Lembra o texto aqui? Diante de quem que Dagon caiu? Me ajuda, de quem? A arca representava a. Agora olha Davi discutindo com o filisteu. Tu vem comigo com espada, com lança, com escudo, com hélio, com alforje. Mas eu vou contra ti, em nome do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, a qual tu afronta. Sabe, ei, olha para cá. Sabe por que aquele filisteu, o gigante, caiu de cara para o chão? Porque ele estava se prostrando diante da presença que Davi carregava. Ei, querido, os teus gigantes vão cair diante da presença que você carrega. Não era Davi, é quem estava em Davi. Pastor Ribinha, pega essa mensagem. Ele conta uma coisa muito interessante, muito gaiata. Eu gosto de rir. Ele diz que a pedrada veio aqui, mas a mão de Deus veio atrás. Pá! Faz sentido? Total. Ei, querido, preste atenção. Sabe quem é que vence os nossos gigantes? Aquele que está em você. Nunca foi sobre Davi, Danilo. Nunca foi sobre Davi. A gente gosta de humanizar as coisas, dizer, olha, você precisa ser que nem Davi. Davi é dessa forma, Davi derruba gigante. Querido, não tinha lógica um jovenzinho desse tamanho derrubar um cara desse tamanho. A questão, querido, não é quem entra na batalha. Ei, olha para mim. A questão não é quem entra na batalha, é com quem você entra na batalha. Por isso que a Bíblia diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Se tu estiver com o Senhor, tu não será atingido, porque Ele é teu pastor e nada te faltará. Porque Ele vai na tua frente, aplanando os caminhos tortos, derrubando os portões de frente, quebrando os ferrolhos de bronze e liberando da escuridade dos céus tesouros inigualáveis, inestimáveis, incalculáveis para a tua vida, querido. Ele que conduz a tua vida. Salmo 20 diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas quem tem o Espírito Santo confia no Deus Todo-Poderoso. É nele que nós confiamos. Fica aí, Danilo, fica aí. Se alguém me olhar de cara feia, tu já sabe. Agora preste atenção. A conversa de Davi com Saul. Gente, eu estou sem óculos. Peguei emprestado o óculos do pastor Alexandre, porque eu perdi o meu óculos. Mas sexta-feira eu estou com um óculos aí novo, que eu ganhei. Nossa, o cara é mais cego do que eu. Misericórdia. Eu estou olhando para o tablet, ele cavou um buraco aqui, ó. Está dando até água. Uma das atitudes de Davi foi, viu naquela situação uma oportunidade. Só que a oportunidade que Davi viu, querido, não era de fazer o seu nome conhecido, não era de ser grande, de ser destaque ali no meio do povo. Você vai ver Davi discutindo com o filisteu, com Golias, dizendo assim: eu vou, hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão, eu vou te matar, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O objetivo de Davi nunca foi glorificar o seu próprio nome. O objetivo de Davi sempre foi glorificar o nome de Deus. O objetivo de Davi nunca foi destacar o seu nome. Pelo contrário, a conversa de Davi com Saul, ele revelava quem verdadeiramente ia dar a vitória a Israel.
Vamos lá. 17. Olha Davi conversando com Saul. Versículo 37. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do urso. Quem livrou Davi? Me ajuda, meu irmão. Esse lado aqui, né? Tá frio. Quem livrou? Quem livrou? Quem livrou? Quem livrou? Quando Davi ele se posiciona na frente de Saul para pedir para lutar contra o filisteu, contra Golias, ele disse assim: ó, Saul, eu posso derrotar esse gigante, porque vinha um urso quando eu estava cuidando das ovelhas, tentou pegar uma ovelha, eu corri atrás dele, peguei pelo pescoço e matei. Veio um leão também e eu matei. Agora eu imagino Saul olhando para aquele menino dizendo assim: mentira, mentira, esse menino matou um urso, matou um leão, esse menino nem carne tem. Esse mancebozinho galego, parecendo um palito de fósforo. Só que depois dele ter falado, ele mostra para Saul verdadeiramente quem tinha livrado ele. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Quem vai livrar Davi da mão de Golias? Quem livrou Davi da mão de Golias? Quem derrubou Golias? Quem derrotou Golias? Querido, não é sobre o homem, não é sobre mim, não é sobre você. Essa história não é sobre Davi. Essa é a história de um Deus que dá vitória para o seu ungido. Essa é a história de um Deus que derruba gigante. Essa é a história de um Deus que fecha a boca de leão, que fecha a boca de urso. Essa é a história de um Deus que salva o seu povo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Alguém está comigo? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Agora interessante, querido, aqui quando a pedra bate na testa de Golias, Golias cai. O que é que Davi tinha na mão? O que é que Davi tinha na mão? Pedaço de pau, cajadinho de pastor, uma funda, com um alfogezinho. Aqui no Maranhão a gente chama de mocó. Alguém já usou o mocó? Josué, só nós dois que é velho aqui, Josué. Ninguém aqui nunca usou um mocózinho, não. Um mocózinho, colocar pedra para... Colocar pedra no mocó para jogar com a baladeira. Nunca usaram o mocó e agora quer me dar lição de moral. Mas rapaz, mocó no mocó, é ou não é? Bota a pedra no mocó. Não é a baladeira que é o mocó, não. Bota a pedrinha no mocó, feita em olaria. Feita em olaria para matar bichinho. Davi com o seu mocózinho, 5 pedras. Mas a Bíblia diz que quando a pedra alcança a testa de Golias, que ele cai para frente, Davi pega a espada do gigante. Fica comigo, pelo amor de Deus. Davi pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Presta atenção. É Deus quem vai derrubar todos os nossos inimigos, mas quem vai exterminar é a tua fé. Porque Deus vai colocar, pelo amor de Deus, é tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Deus vai colocar na tua mão aquilo que você não tinha, para você combater todas as tuas dificuldades, todos os problemas, todos os gigantes que se levantar. A arma você já tem. Olha para cá, olha para mim. Lembra Davi quando se aproxima de Saul, que diz: eu vou lutar. Saul pega a armadura dele e dá para Davi. Se ele derruba o gigante com a armadura de Saul, sabe o que o povo ia dizer, Augusto? Foi por causa da armadura de Saul. Faz sentido? Você está entendendo? Foi por causa da armadura de Saul. Talvez a armadura de Saul deu força para aquele menino, porque ele botou a armadura de Saul, a glória voltaria para Saul. Ele tira toda aquela armadura e vai lutar com o gigante, com aquilo que ele tinha na mão. Ei, olha para a pessoa mais bonita que estiver do teu lado e diz assim para ela: não te preocupa. Não, me ajuda, pelo amor de Deus, diz: não te preocupa. Aquilo que você precisa para derrubar o teu gigante,
para ter vitória, já está na tua mão, Deus já te deu. Bate na mão dela e diz assim: ó, recebe em nome de Jesus, porque já está com você. E se você crê, me ajuda, pelo amor de Deus. Agora preste atenção, para me finalizar a primeira parte. Olha para cá. A Bíblia diz que quando Davi vai enfrentar Golias, ele pega quantas pedras? Quantas? 5. Agora olha para cá. Isso aqui não está escrito na tua Bíblia, está escrito na história. Isso aqui é importante a gente também estudar um pouco da história, para a gente entender. Quando Davi, ele é desafiado pelo gigante, ele vai na beira de um ribeiro e pega 5 pedras lisas. Quantas pedras lisas? Quantas pedras lisas? Quantas pedras ele aceitou quantas pedras ele jogou em Golias? Quantas? Foi a primeira? Eu já preguei errado isso, dizendo Davi tinha 5 pedras, porque se ele erra uma, ele tem a segunda. Ele pega a terceira. Já preguei isso errado, mas me consertei agora, porque nessas férias eu parei para ouvir Deus, em vez de eu falar demais, porque eu sou ótimo para falar. Sabe por que ele pegou 5 pedras, querido? Isso mostra para a gente o nível de confiança que Davi tinha, porque lá em 2 Samuel capítulo 20 e 21, e também em 2 Crônicas capítulo 20, você vai ver um relato muito interessante. Cadê o microfone aqui que esse menino está falando? O que é que o texto dizia? Segura aqui. O que é que o texto dizia? Que os irmãos de Golias lá. Aumenta aqui esse som aqui. 1 Samuel capítulo 20 e 21 e Crônicas 20 fala de quem? Dos irmãos de Golias. Dos irmãos de Golias? Sim. Alguém tem irmão aqui que já brigou na rua quando era pequeno? Tu ia sozinho? Hein? Meu amigo, quando eu ia brigar na rua, eu falava para meus irmãos: ó, estou indo ali numa porrada, estou indo contigo. Saía todo mundo. Se você for estudar a história, querido, Golias tinha mais 4 irmãos. Olha para cá, pelo amor de Deus. Tinha mais 4 irmãos, e com certeza, segundo alguns historiadores, eles estavam também naquela batalha, eles estavam também naquela luta. Davi, percebendo, ele pega uma pedra para cada um. Sabe por quê, querido? Porque Davi não confiava na pedra, Davi confiava em Deus. Ele sabia: vem um, eu vou acertar, se o outro levantar, eu derrubo também, e se o outro levantar, eu vou derrubar, e se o outro vier, eu vou derrubar. Confiança. Sabe como é que você derruba o gigante da tua vida? Confiando em Deus. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus também? Confiava em Deus. Agora lembra que eu falei que Davi nessa história representava a presença, mas ele também representava o presente, porque esta é uma história verídica, porém ela não é uma história sobre um Davi que derruba gigantes. Tudo na Bíblia aponta para Cristo, irmão. Cristo na Bíblia, ele é citado ou mencionado. O Antigo Testamento todo aponta para Cristo. E o que essa história tem a ver com Cristo? A palavra Cristo significa ungido. Lá no capítulo 16, Davi foi ungido. Todos os povos chamava Davi de ungido do Senhor, do original Cristo. Fica comigo, pelo amor de Deus. Davi, além de representar a presença naquela batalha, Davi estava representando o presente. Que presente? O próprio Cristo que o Senhor deu para morrer por nós. Sabe por quê? 3 obras da redenção é revelada nesse texto. A primeira, a insuficiência humana. Diga insuficiência humana. Me ajuda, diga aí, insuficiência humana. Pastor, o que é a insuficiência humana? Era o povo com medo diante
de um gigante muito poderoso, o Leônidas dos filisteus. O povo com medo, temendo a morte, sem poder se salvar, porque nenhum guerreiro, nenhum soldado e nem os 3 irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, tinham coragem de combater aquele gigante. A insuficiência humana, olha para cá, meu irmão, para você não perder, estou finalizando. A insuficiência humana quer dizer que o homem não é capaz de salvar a si próprio. Quantas vezes eu tentei me salvar dos meus pecados e não conseguia? Não é verdade? Quantas vezes eu tentei me salvar dos meus erros e não conseguia? Sozinho o homem não é capaz de nada, irmão. Ei, eu quero falar para você, para de lutar sozinho. Aqui tem pessoas lutando sozinho. A tua guerra sozinha não vai dar certo. Você só vai ter vitória quando você começar a lutar que nem Davi lutou. Coloca Deus na batalha, irmão. Coloca Deus na batalha. A segunda coisa era Golias. Golias representava a morte. Diga morte. Preste atenção. Quantos aqui já não ergue a mão? Já prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu? Não ergue a mão. Coloca ela na consciência. Quantos aqui já prometeu alguma coisa para Deus e não cumpriu? Não ergue a mão, coloca ela na consciência. Quantos aqui já fizeram promessas e nunca cumpriu? Enganou alguém? Fala, Jesus. Preste atenção. A história da batalha era o seguinte: se um guerreiro de Saul vencesse o gigante filisteu, Golias, quem vencesse o povo que perdeu seria escravo. Quem garante isso, Josué? Filisteu. Quem garante isso? Presta atenção, o povo estava abalado, com medo, porque tinha gigantes na batalha. Mesmo se, digamos assim, Eliabe vencesse Golias e os filisteus partissem para cima do povo de Israel, o povo de Israel ia morrer, porque eles estavam abalados emocionalmente. Alguém está entendendo? E quem está abalado emocionalmente não consegue resolver nada, sim ou não? Quem está abalado, sabe por que o diabo dá depressão? Sabe por que o diabo bota ansiedade? Porque ele abala a tua alma e você não consegue resolver nada. Mas quem está firme no Senhor consegue. Quem garante? Então aquele gigante representava a morte daquele povo. E tem uma história para você entender. Tem uma história que diz que tinha uma discussão num certo lugar, e de repente o ferro disse assim: eu sou mais poderoso. Aí veio o fogo e derreteu o ferro, e o fogo disse: eu sou mais poderoso. Aí veio a água, a chuva, e apagou o fogo, e a chuva disse: eu sou mais poderosa. E de repente veio o vento e dissipou a chuva, levou para longe, e o vento disse: eu sou mais poderoso agora. E de repente veio as montanhas e impediram que os ventos passassem. Aí as montanhas disseram: agora nós somos mais poderosas. E de repente veio o homem e destruiu com dinamite, derrubou as montanhas. Aí o homem disse: não, eu sou mais poderoso. Mas de repente veio a morte e derrubou o homem. E a morte disse: não tem ninguém mais poderoso do que eu. O primeiro aspecto da redenção nesse texto: a insuficiência humana. O homem não é capaz de se salvar. Segundo, a morte, a qual ninguém poderia derrotar. E a terceira coisa, a redenção através de um homem. Davi enfrenta um gigante, representando Cristo, matando a morte e trazendo vida ao povo que estava condenado. Aonde está, ó morte, a tua? Aonde está a morte, o teu? Porque Deus deu a ele o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse: Ele é o Senhor.
capaz de derrubar os nossos gigantes. Então, como vencer os gigantes? Primeiro, pare de lutar sozinho. Diga para a pessoa que está do teu lado. Diga para ela: pare de lutar sozinho. Sabe por que as coisas não estão mudando? Porque você está tentando lutar sozinho. Eu não sei para quem é. Eu não sei para quem é que Deus está falando. Para de lutar sozinho. Não é na tua força, é na força de Deus. Olha para mim. Quem disse que Sansão era forte? A Bíblia diz que Sansão tinha um Espírito de Deus. O Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. Ele pegava a queixada de um animal e matava filisteus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. Ele arrancava uma porta e carregava. Ele batalhava e lutava. A força não era de Sansão, a força era de Deus. Gideão, vai na tua força. Que força? O cara era covarde. Foi na força de Deus. Não foi na força de Davi, Gerson. Foi na força de Deus. Para de lutar sozinho. Deus quer vencer as tuas batalhas. Deus quer vencer as tuas guerras, querido. Está difícil, coloca Deus no negócio. Está complicado, coloca Deus no negócio. Ele vai na frente, meu irmão, te dando vitória. Ele vai na frente, Ele vai na frente. Coloca Ele na frente, faz dele a tua bandeira. Jeová Nissi. Segunda coisa, entrega suas lutas e a sua vida na mão dele. Você vem contra mim com espada e lança, eu só vou jogar uma pedrinha em ti. Ei, olha para cá. Não foi a força da pedra, foi a força de quem estava por trás dela. Você não entendeu, você perdeu a oportunidade de dar um glória. Não foi a pedrada, foi quem conduziu ela. Não vai ser a tua lança, não vai ser a tua flecha, não vai ser a tua oração, meu irmão. Vai ser a quem vai conduzir ela. Se você estiver com Deus, meu irmão, pode se levantar quem for, vai cair. Ei, pastor, meu Deus do céu, estou empolgado. Pastor, eu não tenho arma nenhuma, eu estou fraco. Está difícil. Eu só tenho a esperança, pois vai com ela. Eu só tenho a fé, pois vai com ela. Eu só tenho a expectativa de dias melhores, que Deus vai me ajudar, pois vai com ela. Sabe por quê, querido? Porque Ele só precisa daquilo que você tem. E você já tem o que Deus quer. Você já tem o que Deus quer. Você tem essa fé, nem que seja pequena, meu irmão, Ele vai fortalecer. Nem que seja pequena, Ele vai te fortalecer. Sabe por quê? Porque Ele vai vencer cada gigante se levantar contra a vida. Ele vai vencer, Ele vai derrubar a dificuldade. A depressão vai cair, o medo vai cair, a ansiedade vai cair, o gigante vai cair.